Então, para você que não me conhece, o meu nome é Camila Fertonani, eu sou nutricionista especialista em emagrecimento e intestino. Afinal, os dois caminham juntos. Se você em algum momento achou que o intestino não tinha importância, você precisa assistir essa aula. E nessa aula eu vou te ensinar como 8 hormônios do seu corpo influenciam no seu emagrecimento. É isso mesmo. Então, mesmo que tinha hormônio, se você estava tirando o som de alguém aqui. Se você não tem uma alimentação, não está com esses hormônios regulados, eu sinto te dizer, vai chegar o momento que a canetinha... Obrigado pelo hash, meu Roberto. Vai chegar o momento que a canetinha vai parar de funcionar. E pior, porque quando ela parar de funcionar e você achar que mais nada tem jeito, você vai ter um reganho, porque durante o uso da caneta você fez tudo errado. Então, hoje eu estou aqui para te explicar o funcionamento do seu organismo de forma simples e fácil de entender, tá bom? Que muitos médicos não falam, eu vou falar aqui hoje para vocês. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês assistirem a aula. Então, gente, ó, compartilhando a tela com vocês, eu vou falar sobre o emagrecimento, hormônios e como a tirzepatida funciona no teu organismo. Então, se você tem alguma amiga aí tomando a canetinha, já chama ela para a live. Se ela está reclamando que não está emagrecendo, hoje é a chance dela entender por que ela não emagrece. Então, eu vou falar de 8 hormônios: cortisol, insulina, hormônios tiroidianos, hormônios femininos, até uma vitamina que chamam de vitamina, mas ela é um hormônio. E hoje eu vou explicar a função de cada um deles aqui para vocês. Então, o seu corpo, ele emagrece por sinais. Quando a gente fala de canetinha, fala de insulina, a gente fala de peptídeos sinalizadores. Eles não são em si o ativo, eles vão lá sinalizar uma mensagem. Então, o que as canetinhas, o GLP-1 e o GIP faz? Ele vai lá e sinaliza o teu organismo que tem comida no intestino, ele vai lá e sinaliza o teu organismo para retardar os movimentos peristálticos, ele vai lá e sinaliza o seu cérebro que está cheio o seu estômago. Então, é desta forma que ele age. Porém, ele não te faz emagrecer propriamente dito. O sinal que ele manda para o seu corpo, o recado que o seu corpo entende, é o que faz você emagrecer. Então, os hormônios que eu vou conversar com vocês aqui hoje são hormônios que vocês já ouviram falar e pode ser que tenha algum deles que você nunca ouviu falar. Então, tem a insulina, a grelina, leptina, cortisol, vitamina D, tireoide, alguns hormônios sexuais e a tirzepatida propriamente dita. Então, emagrecer são fazer sinais que o teu corpo conversa a mesma língua e esses mensageiros fazem o seu metabolismo funcionar melhor, se você faz da forma correta. Senão, isso vai acontecer por um curto período de tempo e você vai entrar no famoso platô. Para quem não sabe, o platô é quando o teu corpo ele entra em estado de emergência, estado de susto, e ele vai reter a gordura porque ele vai achar que você está engordando, você está emagrecendo rápido demais e que você está colocando o seu corpo em um estado de perigo. Então, ó, o que é a insulina? A insulina é um sinalizador que ele vai lá na célula, que tem um receptor, e se conecta ao receptor dessa célula. Quando ele se conecta aqui, o que a célula devia fazer? Vou virar a mão. Ela deveria abrir para a glicose entrar aqui dentro e foi feito o serviço dela. Porém, quando você está com resistência insulínica, e isso acontece por diversos motivos, e por causa de outros hormônios, eu vou voltar nesse tema durante a aula, quando esse receptor chega na célula, a célula não abre, o receptor está quebrado, igual uma chave que quebrou, você põe na porta e ela não abre. O teu corpo começa a gerar insulina em excesso, até que ela sobe demais, aí você forçou a maçaneta, a célula abre, a glicose entra. Mas o grande problema é que o teu corpo fica cheio de insulina. Isso faz com que a glicose baixe demais.
e isso te dá fome novamente, porque vai fazer pico de insulina, porque a glicemia já baixou, então não é pico de glicemia que você está acostumado a ouvir, é pico de insulina e você fica num ciclo de fome que nem a tirzepatida consegue segurar. Então, é muito importante e isso se resolve através com dieta específica, que aí é feita específica para cada pessoa que tem esse problema. Então, que falam assim, ah, mas o Momon, ele veio para ajudar com a insulina, ele veio para ajudar com a glicose. Sim, mas você já deve ter ouvido aquela tua amiga que toma o Momon e fala, em mim não fez efeito, eu vou trocar de marca. Ah, deve ser o fornecedor, porque a culpa, né, gente, nunca é nossa, né? Mas olha, não é força de vontade, não é preguiça da sua amiga, não é preguiça sua. O teu corpo realmente ele está desregulado. Se você já está com sobrepeso, é porque e você come bem, né, dentro do possível, esse organismo já está desregulado. Porque quando ele está regulado, a roda gira, ela gira e funciona. Então você come, absorve o que precisa, excreta o que não precisa e você não engorda, porque o seu metabolismo está girando. Quando você já está com sobrepeso, cansaço, insônia, memória ruim e diversos outros sintomas, algo de errado tem. É igual o carro. Começa a dar sinal, faz um barulho aqui, um estalo aqui, ferve uma água ali. Alguma coisa está errada. A gente precisa consertar aquela pecinha para ele funcionar bem, tá? Então, o que que tem? Tem mais dois hormônios que eu vou falar agora. Grelina e leptina. Me fala aqui, quem já ouviu falar desses hormônios? Me fala aqui no chat que eu quero saber. Quem aqui já ouviu falar desses hormônios? Estão falando que o meu som tá baixo? Tá baixo para todo mundo, gente? Porque é o mesmo computador que eu faço a live normal. Me escreve aqui no chat, vocês, se o som tá baixo. Para eu saber. Alguém escreveu que tá baixo, pra gente saber se é o da pessoa. Não, tá ótimo, para mim tá bom. Ó, Ana Cláudia, vê se é no teu telefone ou se conectou em algum fone de ouvido ou se tá normal. Beleza, gente. Quem aqui já ouviu falar no hormônio da grelina e leptina? Escreve no chat para mim. Lógico, sem ser porque eu falei na live de hoje, né, gente? Sem ser porque eu falei na live, não vale roubar. Ó, a mamãe tá dando aula, olha o tanto de gente na aula. Não quer aparecer? Não, se você vem no meu quarto, você tem que aparecer na live. Não põe a mão aqui. Ó, meu mirim, gente, ó meu minimi, minimi. A mamãe tá dando aula, vai falar com o papai. Vai falar com o papai. Ó, nunca ouviu falar a primeira vez, já ouviu falar, mas o exame para ver é muito caro na minha cidade, eu não, já ouvi falar em leptina. Ó, vejo que algumas pessoas já ouviram falar, outras não. Vou explicar para vocês como são esses hormônios, como eles funcionam no nosso corpo. Não, pois a aula assisti hoje estava ótimo o som, tá? Nossa, mas para as outras pessoas estão. Tenta desconectar e conectar de novo para ver se melhora para você o som da aula, tá bom? Faz dessa forma, porque um monte de gente falou que o som estava bom. Então, eu tô dando aula. Vai falar com o papai. Então vamos lá. O hormônio da grelina e leptina, eles têm a função eles são sinalizadores. A grelina, ela comunica o teu cérebro fome e a leptina comunica para o teu cérebro saciedade. Então vamos lá. A gente pode ter resistência à leptina, que é a mesma coisa de resistência à insulina. Enquanto você tem resistência à leptina e ela chega lá no teu cérebro, para sinalizar que você está saciada, você está com resistência. O que acontece? Acontece que você não comunica o teu cérebro, não manda a mensagem que deveria. Gente, só um minutinho, que meu filho deixou a porta aberta.
Resolvido, porta aberta. Hoje eu tô sem blusa de frio, que eu falo, toda vez parece que eu tô no Polo Norte na aula, né? Mas na verdade eu tô com uma cobertinha na minha perna e com o aquecedor ligado aqui do meu lado. Então, o que que acontece na resistência à leptina? Quando ela vai mandar o sinal para o cérebro, estou com saciedade, o teu cérebro tá resistente, não recebe esse sinal. Então você continua com fome. E aí tem o hormônio da grelina, que por incrível que pareça, ele é liberado pela célula de gordura. Então, mais gordura você tem, mais fome você tem. E a grelina é um sinalizador de que você está com fome. Então, quando está desregulado, está formando muita grelina, tem muita gordura, você está com fome constante. Se junto com a resistência à insulina, que a glicose baixa demais, é mais um sinalizador que o seu corpo está com fome. Então, apenas aplicar a canetinha é uma briga. A caneta quer comunicar ao seu cérebro que você está saciado e os outros hormônios quer comunicar ao teu cérebro que precisa pôr açúcar para você não passar mal e que está com resistência à leptina, que é da saciedade, não recebe a mensagem, e está gerando o hormônio da grelina falando que você está com fome. Então, gera uma grande confusão metabólica no teu corpo. Nem o teu corpo entende mais o que está acontecendo. Então, nem canetinha mágica vai fazer efeito em você. Então, o que que a gente precisa entender? Não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, é corpo sinalizando errado. Então, a fome persistente, está até aqui no slide, não é fraqueza, é um sinal biológico, é o teu corpo pedindo estratégia, e não somente a canetinha, tá? Por isso que muitas pessoas, mesmo com o uso da canetinha, sentem fome. Cortisol. Vamos lá. Hoje, quem que não tem estresse hoje? Me fala aqui no chat se você está estressado. Me fala se o seu trabalho é estressado, se o teu chefe é insuportável. O chefe, se ele estiver na live, não vai falar, hein? Depois vai falar que perdeu o emprego por causa de mim, pelo amor de Deus. Não vai falar. Se o chefe tiver lá, se não tiver, aproveita. Aproveita e fala que ele te estressa. Por quê? Todos nós hoje temos um dia estressante. É trânsito, é transporte público, é carro, é algo que acontece errado no trabalho. É muita informação. E nós não estamos preparados a lidar com esse tipo de informação. Aí o que que acontece? Cortisol alto, sono piora, fica acordando durante a noite. Quando a gente não dorme direito, no próximo dia o corpo quer o quê? Alimento palatável, que é carboidrato, que é comida gostosinha, que é croque-croque, crocante, que faz o cérebro feliz. Porque você não dormiu bem, você está estressado, tá? E aí a adesão a um plano alimentar e ao momon cai. E pior, o cortisol ele é ruim quando ele está alto e ele é ruim quando ele está baixo, porque uma mulher com cortisol baixo, quando você acorda, que você recebe a primeira luz no olho, que é o que deveríamos fazer, abrir a janela, o que que acontece? Sinaliza o teu corpo, acordei. O corpo vai e dá o pico de cortisol de manhã, assim deveria ser, mas existe um pico limite, tá? Que se tá acima desse limite, esse cortisol tá alto. Existem algumas formas de medir cortisol. Existe o cortisol salivar, que é através da saliva, que pode ser medido de manhã, tarde e noite. Existe o cortisol sérico, que é o cortisol, quanto que tá ali na tua corrente sanguínea, tá? Cortisol baixo, aquela pessoa que às vezes dorme a noite inteira, então ela não tá com pico de cortisol porque não dormiu, ficou acordando, não. Ela dorme a noite inteira e ela acorda se arrastando. Quem aqui dorme a noite inteira e acorda se arrastando? Ó, a Elaine já escreveu aqui que dorme muito mal. Seu cortisol deve estar desregulado e alguns outros hormônios, e isso pode acontecer, tá? Ó, algumas pessoas falando que acorda muito cansada. Gente, isso é porque o teu corpo, ele já, a adrenal, ela também já entregou os pontos. Ela não quer gerar o cortisol. Para vocês terem uma noção, vocês devem ter neto, filho, ou filha de alguma amiga, sobrinho, que a gente ouve, a criança ficou bem o dia inteiro. Quando chegou 6 da tarde, a febre voltou. Eu lembro até hoje, eu estava com meu filho internado no hospital, e aí, se ele não tivesse febre aquele dia, o médico ia dar alta. Chegou 6 da tarde, batata, deu febre no menino. Por quê?
O cortisol, nas proporções corretas no nosso organismo, ele é um anti-inflamatório muito potente. E 6 da tarde, esse cortisol começa a cair para que você tenha um bom sono. Quando ele continua alto, é porque está desregulado e vai atrapalhar o sono, faz o sentido inverso. Então, o que que acontece? O cortisol do meu filho baixou, ele é um anti-inflamatório natural do nosso corpo, e a febre do menino voltou. Ficamos mais um dia no hospital, graças a Deus, deu tudo certo, saiu. Mas para vocês entenderem, então, os hormônios, eles não são vilões do nosso corpo, mas, quando desregulados, geram um problema, tá? Então, ó, uma vitamina chama vitamina D, mas é um hormônio, tá? E quem tem vitamina D baixa não tem facilidade para emagrecer. Ela participa em mais de 600 funções do nosso corpo, acredite. Então, ela atrapalha na sua imunidade, você pode ficar doente com mais frequência, tomar remédios com mais frequência, ela atrapalha na resistência insulínica, na produção de energia, na inflamação do seu corpo. Então, a vitamina D, existem tratamentos, inclusive, que são específicos, vocês não vão fazer isso em casa, não vão fazer sozinho, eu vou só falar sobre um tratamento que se usa altas doses de vitamina D, mas tem que ter acompanhamento, porque é uma dieta praticamente zero cálcio, porque vitamina D alta calcifica tecido mole, por isso que tudo tem que ser feito com acompanhamento de um profissional que entenda o que está fazendo. Por quê? Te dou vitamina D na prescrição, aí você pensa, a Camila já me deu a vitamina D, eu já tenho a receitinha, nem vou passar mais, não preciso. Eu compro lá sozinho na farmácia. Gente, vitamina D alta, ela pode calcificar o teu rim e você pode perder um órgão. E aí não adianta culpar o profissional que te deu vitamina D se você não fez acompanhamento, porque quando se faz reposição de vitamina D, precisa de exames de sangue de 2 em 2 meses para ver absorção e ver limite que a gente está chegando ali para baixar a dose, combinado? Então, nada sem acompanhamento. Essa aula de hoje é para vocês entenderem a função de cada um deles no seu emagrecimento. Então, ela é a solução mágica para emagrecer? Não. Eu vou conversar com vocês aqui hoje sobre 8 hormônios, não vai ser apenas um, são 8. E existem outras funções, vitaminas, minerais e outros hormônios que também atrapalham o emagrecimento. Então, hoje a gente vai falar de alguns. E a vitamina D é muito importante, principalmente para a imunidade. Pessoas que pegavam Covid e que faleceram do Covid, foi constatado que a vitamina D estava abaixo de 10. No Brasil, no exame de sangue, o limite é 20. É muito baixo. Para você ter uma noção, nos Estados Unidos, o limite mínimo é 40. Então, a gente está muito atrás nessa questão da leitura de exame de sangue. E aí, eu trabalho com nutrição funcional integrativa. O que que é isso, Camila? Pelo amor de Deus. O nome é comprido, mas é simples. É quando a gente olha a causa. Hoje a medicina tradicional trata você com um remédio. Ah, você está com 98 de glicemia. Ah, não virou diabetes ainda, vai para casa. Aí quando você volta lá com 120, fala, vixe, você está com diabetes? Toma o remédio. Agora, assim, eu nunca vi uma pessoa que não mudou estilo de vida, hábitos, alimentação, entrar em remissão da diabetes. O que eu vejo é as pessoas aumentando dose de remédio e morrendo diabéticos. Você deve ter um vô, um tio, alguém da tua família que, a partir do momento que iniciou o tratamento de diabetes, nunca mais parou. Foi até o último dia, só tomando remédio, remédio, remédio. Tá? Então, eu trato a causa. Quando passa em consulta, a gente solicita exames de sangue para ver o motivo do teu não emagrecimento, que é diferente do da amiguinha. Então, próximo hormônio que atrapalha muito no teu emagrecimento. Tireoide. Gente, a tireoide, normalmente eu vejo em exames de sangue, em pacientes que chegam para mim, o médico pedir TSH e T4. Acabou. Gente, muito pouco se faz com esses 2 exames. Tem que pedir T3 livre, T4 livre. Por quê?
O corpo, ele produz em sua maior parte T4, mas o hormônio que acelera o seu metabolismo é o T3. E se ele não está livre, o teu corpo não consegue absorver. Para ele estar livre, necessita de cofatores, ferro, selênio, zinco, entre outros, tá? Então, se você tem um problema de tireoide, às vezes com um multivitamínico da tireoide e da mitocôndria, essa célula volta a funcionar e você não precisa nem tomar o remédio da tireoide. E por que medir o T3 livre? Porque o T3 livre é o que me importa, é o que está disponível para o teu corpo utilizar para o metabolismo. Senão, seu metabolismo não acelera, combinado? E assim, ainda existe um hormônio que o nosso próprio corpo, quando está desregulado, produz, que chama T3 reverso. Que aí, em casos que a gente não descobre o que está acontecendo, a gente pede o reverso. O T3 reverso, ele inutiliza a função do T3. E aí, a gente precisa de estratégia para parar a produção desse T3 reverso. Vocês viram como o emagrecimento, ele tem as pegadinhas? E aí, fazendo de uma forma correta, acompanhamento correto, a sua chance de chegar no seu objetivo aumenta muito mais? E para tudo isso, é lógico que a gente precisa de acompanhamento de um profissional especializado nesses hormônios. Então, a mulher, quando ela está com T3 baixo, sem o hormônio do cortisol e com ferro baixo, ela é morta, é uma morta-viva, é uma morta andando, vive no café, vive no pré-treino, não consegue raciocinar. O T3, ele também é responsável pelos movimentos peristálticos. Então, se o teu intestino não move para fazer o cocô, ele também gera constipação. Tudo no corpo é uma cascata, eu falo. Então, se você é uma pessoa que sente muito frio, cansaço, problema de intestino, parou de emagrecer, vamos checar essa tireoide com exame de sangue, porque é só assim que a gente vai conseguir. Existe também um teste que a gente faz quando acorda, que mede a temperatura todos os dias por uma semana. E aí dá para saber se o seu T3 está funcionando ou não. A mulher, vocês homens, têm um pouquinho mais de sorte, tá? Que a gente vê que o homem tudo resolve mais rápido, emagrece mais rápido. Já na mulher, a gente tem algumas pouquinhas questões hormonais a mais. Então, a mulher, quando ela entra nesse período da perimenopausa, começa a menstruação forte, e é lá que a gente perde o ferro, baixa ferro e ferritina. É muito, mas é muito difícil ver homem com ferro baixo, porque ele não tem perda igual a mulher que tem o escape mensal ali, e que com essa oscilação hormonal, tem mês que esse fluxo aumenta, e muita mulher deve estar se identificando com isso aqui, antes de entrar na menopausa. Então, é o estradiol, progesterona, testosterona, todos influenciam. E assim, gente, lembra que eu falei que eu ia falar bastante da resistência insulínica? A mulher, quando entra nessa fase da perimenopausa, estradiol sobe, progesterona desce. Estradiol sinaliza a resistência insulínica, então automaticamente você cria gordura na barriga. E quando você está com resistência insulínica, a testosterona, que está lá no fígado, se gruda no SHBG, que é um aminoácido. E quando esse aminoácido leva a testosterona para a corrente sanguínea, para o seu corpo utilizar. Mas quando o SHBG, o teu corpo está com a resistência insulínica, ele vira o namorada ciumenta, ele não larga a testosterona. Por isso a gente tem que fazer um exame de testosterona biodisponível, para ver o que está disponível para o teu corpo usar. Uma mulher e um homem sem testosterona não forma músculo. E músculo é responsável por queima metabólica, por queima de energia. Pessoa que não tem músculo tem dificuldade de emagrecer. Pessoa que tem baixa testosterona tem dificuldade de formar músculo. Não é só um hormônio sexual como as pessoas pensam. Sim, ajuda no libido. Sim, ajuda na memória. Sim, ajuda na energia. A testosterona é o hormônio do tesão da vida, aquele que fala, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou para cima. Essa pessoa tem testosterona alta. Agora, aquela que, tá bom, faz, vê o que dá. Gente, essa pessoa não tem testosterona. Não tem. E homens, escutem.
Vocês que estão com resistência insulínica e às vezes querem, ai, vou suplementar, não adianta. Se a gente resolver a tua resistência insulínica, a tua testosterona, ela aumenta sozinha. Isso aconteceu com meu marido, eu estava em 400. Tratamos a resistência insulínica dele, subiu sozinho para 700, 3 meses depois, no próximo exame, quando a gente foi checar. Então, assim, corpo e metabolismo não é só suplementação. Muitas vezes o suplemento ele vai até errado. Porque mais você tem resistência insulínica, mais vai ficar essa testosterona inutilizada ali no teu corpo. Progesterona ajuda a emagrecer. Eu indico médicos funcionais, porque existem os hormônios bioidênticos e os hormônios sintéticos. O hormônio sintético, ele inflama o teu corpo, porque é algo que o teu corpo não reconhece, sintético. Bioidêntico, ele é bioidêntico ao teu corpo. Só que as Big Pharma não conseguiram fazer o quê? Patentear, porque algo que é natural não pode ser patenteado. E aí a gente consegue em farmácias de manipulação com prescrição médica, sempre com base em exames de sangue, tá? Então, assim, mulher, progesterona ajuda a emagrecer. Você não precisa repor hormônios só depois que entra na menopausa, porque essa queda hormonal já começou antes. Então, é importante procurar um médico que trabalhe hormônio. Então, vamos lá. E a tirzepatida, que é um sinalizador, uma molécula, né? Que ela tem o GIP e o GLP-1. Ela sinaliza saciedade, menor apetite, ela organiza a glicemia. Por quê? Ela retarda os movimentos. Então, ela segura a comida dentro do teu estômago. E da forma que ela segura, vai soltando de pouquinho em pouquinho. Então, o teu corpo vai recebendo esse alimento de pouquinho em pouquinho. Lógico, em quem funciona ali de cara o remédio. Porque quando não funciona, é porque realmente está muito, muito, muito desregulado. E muitas mulheres chegam até mim, Camila, a minha amiga tomou um mês, perdeu 6 quilos. Eu perdi um. E eu vejo pacientes minhas também, quando querem fazer e não seguem a dieta, né? Eu perdi um. Por que que isso está acontecendo comigo? Então, tudo que eu expliquei na aula até agora é o porquê do que isso está acontecendo com você. Porque a gente precisa de uma avaliação mais profunda no teu corpo. Ó, a Cíntia quer mais músculos. Cíntia, para ganhar músculo, tem que checar a testosterona, tem que bater meta proteica, é o mínimo de 1,6 a 2,2 por quilo corporal, tá? E quando você está em estado de obesidade, existe um outro cálculo que a gente faz, porque senão você sobrecarrega o teu organismo com essas proteínas. Você está pesando 130 quilos, fazer 1,6 é muita proteína para aquele organismo. Então, existe um cálculo, não é igual para todo mundo a meta proteica. Tem que ter carboidrato para ganhar massa magra. Então, falar, eu vou cortar o carboidrato e comer só carne. Gente, você não vai ganhar massa magra, porque o carboidrato faz parte do metabolismo para criar músculo. Precisa de gorduras boas para os seus hormônios funcionarem. Aí você corta tudo, você está prejudicando, você não está dando o suplemento, você não está dando o extra que esses hormônios precisam para funcionar, que o teu corpo precisa para gerar músculo e produzir tudo isso, tá? Ó, tem alguém falando aqui do IMC 24, pesando 65 quilos. A minha luvinha, você viu, Mar? Tá frio, eu tô morando na Serra agora. Quanto tempo que eu não te vejo, hein? Tá friozinho aqui, falei, tô com meu cobertorzinho nas pernas, o aquecedor ligado. Como eu sempre tô dando aula com capuz aqui, parece que eu tô no Polo Norte, mas eu tô quase lá, tô com o pé lá, e aqui é muito úmido. Gente, então o GLP-1, a canetinha, ela é maravilhosa, mas existe estratégia por trás, tá? Então, quais são os 6 pilares do emagrecimento? Menos tentativa e mais método. É comprovado que as pessoas, antes de procurarem ajuda, elas demoram 7 anos. Dá pra acreditar nisso, gente? 7 anos elas demoram? Elas tentam a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da USP, não sei quem é de São Paulo tem a USP aqui, quem nunca fez a dieta da USP, a dieta da amiga, a dieta do Google. Aí vai no médico que não é funcional, que não entende muito de emagrecimento, e ela começa a se desmotivar. Quando ela não desiste, em 7 anos ela acha alguém que consegue cuidar dela, tá? Tudo que eu passei aqui para vocês
são questões que precisam de um médico para leitura de exame de sangue, mas são questões importantes, porque você pode chegar lá no seu médico e falar, olha, eu assisti uma Nutri falar que esse exame é importante. Hoje os médicos não pedem nem exame de insulina. A maioria das pessoas nunca fez exame de insulina. Me fala aqui, quem já fez exame de insulina? Me fala aqui no chat que eu quero saber, para ter uma noção. Qual médico já pediu exame de insulina? Me fala no chat. Ó, aqui, pessoas que já fizeram. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui, ó. Se eu almoçar, não consigo jantar, eu já. Para isso existe estratégia, tá, Fabiana? Eu já fiz. Vou fazer de testosterona esse mês, ótimo, Anderson. Faz também de insulina, para a gente ver resistência insulínica. Roma IR tem que estar abaixo de 2,5 para não ter resistência insulínica, para a gente ver como o teu corpo está aproveitando essa testosterona. Ó, Claudineia, eu posso pedir exame de testosterona, posso checar sua testosterona, mas eu não posso receitar, tá? A testosterona. Aí é atividade médica, e aí cada profissional, né, tem que entender onde ele trabalha, até onde ele pode ir. Então, eu tô vendo, o Will tá vendo médico para colocar no grupo lá com a gente, porque a gente vai ter um médico para poder ajudar com essa parte hormonal. Ó, a minha tá baixinha fazendo reposição, ótimo, achou uma pessoa, uma médica que faça. Eu vou no banheiro umas 4 a 5 vezes por noite. Pode ser resistência insulínica, glicose alta, cortisol, tá na UTI já. Meu Deus, Claudineia, vamos melhorar. Cortisol também pode estar na UTI por mitocondriopatia, que é quando a mitocôndria da célula não está produzindo energia e as células não estão com a sua eficácia aí que deveria. Vou voltar para os slides, gente. Então, aqui, ó, a diferença não está em comer pouco, está em comer com precisão. Então, os 6 pilares do plano alimentar da sua saúde, quais são esses 3 pilares? A proteína, como eu disse, ela é diferente dependendo da pessoa. Se você está com excesso de peso muito alto, vai ser muita proteína na sua dieta. Você não vai conseguir bater a meta calórica. Então, tudo existe individualidade. Fibra. Quem está aqui sabe que eu sou especialista em intestino. E se não tem fibra, não tem intestino se movimentando. Se tem fibra e não tem água, tem o intestino que vira um bloco de cimento, aquela fibra. Então, tudo é um conjunto. A água é muito importante para hidratar o teu corpo, para mandar toxinas embora através da urina, do suor. Maior detoxificante do corpo é a pele. A gente acha que é o fígado, não vai comer fígado, que tá com toxina, mentira. A toxina ela é acumulada na gordura, então mais gordura tem no teu corpo, mais toxina tem armazenada aí. Por isso, muitas vezes eu não começo o protocolo no detox, porque já teve paciente lá atrás, quando eu era mais inocente, entendia menos, que morria de enxaqueca e até vomitou em detox, porque o fígado não aguentou a carga que saiu de toxina durante o detox no corpo. Então, todo o protocolo tem que ser feito com muita, mas muita responsabilidade de acordo com cada indivíduo. Sono ruim, cortisol alto, ciclo de fome e ciclo do corpo querendo comidas palatáveis. Então, se o seu cortisol está alto, você entra em sistema de alerta ou fuga, que é o cortisol alto, quando tem aquela adrenalina, e você não emagrece, porque o teu corpo está querendo reter essa gordura para te proteger. Treino. Gente, vai sair a retratutida, a gente está esperando, aí falam que ela preserva a massa magra. Mas a grande pergunta que fica aqui hoje é, se você não tem massa magra porque você nunca se alimentou direito, o que ela vai preservar? E se você começa a comer menos e menos proteína,
não tem como ela preservar essa massa magra sem aminoácidos entrando. Vocês entendem que o buraco é um pouco mais embaixo do que só suplementar? E exames de sangue, né? A gente começa um tratamento, começa uma alimentação. Quando não tem nenhum exame de sangue, a gente tem que fazer. Ele é muito importante para a gente detectar muitos hormônios e muitas carências nutricionais, deficiências hormonais que tá no teu corpo. Porque sem o exame eu não consigo ver. Lógico que com o formato do seu rosto, papadas, sinais e sintomas que o teu corpo dá, eu consigo ter uma ideia de carências nutricionais. Mas para a gente bater o martelo, nada como um belo exame de sangue, tá? Uma coisa que não é hormônio, mas que atrapalha muito o seu emagrecimento é a inflamação subclínica. E isso a gente vê através do exame de PCR. PCR é aquele exame que a gente, quando vai no hospital, eles fazem, se tá alto, é ali que decide se você vai ser internado ou não, né? É o primeiro ponto que fala, opa, tem uma inflamação aguda. Porém, ele acima de 1 já mostra, ele não vai te internar no hospital, ninguém vai te prender lá, tá? Mas ele já mostra uma inflamação subclínica. E um corpo com uma inflamação subclínica, ele está muito preocupado em resolver essa inflamação e não emagrecer. Então, no meu método, que eu faço com meus pacientes, normalmente eu não faço consulta individualizada. Por quê? Porque o platô, se ele não é acompanhado, ele vai chegar. Então, eu faço um plano. Dentro do meu método, eu faço um mínimo de 3 meses de acompanhamento, onde vai ter exames de sangue, acompanhamento personalizado, comunidade para trocas entre as pessoas que estão na comunidade e comigo. Eu mando mensagens diárias. O que tem de bônus? Um ano de aplicativo com dietas e treinos lá dentro. Então, fora os 3 meses de acompanhamento, você vai ter, durante esses 3 meses e mais 9 meses, 12 meses do aplicativo de treino. Lá tem dieta, tem, ó, para você que tem filho, tem balé, tem judô, artes marciais, gincana, aqua kids. Então tem, em vez do teu filho ficar no YouTube, você pode colocar lá para ele fazer um treino. Quando eu treino em casa, meus filhos treinam comigo. Para mulherada, tem diástase hipopressivo, que é aquele que deixa a cintura fininha. Quando você teve filho, aquela barriga que foi para frente volta, aquele estômago alto volta. Então, tem todo esse tipo de treino lá, que não existe em academias normais. Você teria que pagar extra, e eu sei que só esses dois, o de diástase é R$ 39,90 por mês, só para você ter esse treino à parte que vende pela internet. Treino bumbum na nuca, treino para coxa, treino na academia, hipertrofia em casa, para quem não tem aparelho, aparelho de ginástica. Então, eu vou te ensinar com um personal trainer especializado, que é da minha equipe, a ganhar músculo em casa. Vai ser com saquinho de arroz, com saquinho de feijão, vai ter lá as dicas que a gente vai te ensinar a fazer essa musculação, porque, como eu disse, só comer proteína preserva a massa magra, mas para essa massa magra crescer e você comer tudo que você quer, tem mulheres que consomem 2.000, 2.500 calorias por dia. Por quê? Porque elas treinam, elas têm músculo que vão dar conta de quem é. Que eles vão dar conta, alguém bater aqui na minha porta, gente, não liga não. Que eles vão dar conta de queimar essa caloria, tá? Então, tudo isso tem no meu acompanhamento.